Olá pessoal, Ricardo Lobo na área! E agora vamos para um novo tópico, histologia animal, sim, o estudo dos tecidos. E sem demora, vamos começar com o tecido epitelial. Tá? O tecido epitelial, você sabe que tem uma origem mista, né? Tem origem na endoderma, tem origem na ectoderma, depende da parte do tecido epitelial. Eita, você não sabe isso? Vá ver as aulas de embriologia, meu irmão. Vou botar o link aqui embaixo, tá? Para você dar uma olhada. Tem que ter uma ideia geral do assunto para você entender ele direitinho, beleza? Bom, o tecido epitelial, ele é dividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. O tecido epitelial de revestimento tem a epiderme, tem as mucosas, tá? Agora, todos eles têm uma característica em comum. As células são justapostas. O que é uma célula justaposta? É uma célula coladinha uma na outra. Tem todas aquelas especializações que você vê na citologia, na aula de membrana, tá? Então você tem aqui a zona de adesão, a zona de oclusão, os desmossomos, todas aquelas especializações para deixar as células todas coladinhas, porque lembra, ele é de revestimento, ele é que mantém o teu conteúdo dentro de tu, meu irmão, tá? Então, inclusive, qualquer coisa só entra no seu organismo se atravessar o tecido epitelial de revestimento. Então, por exemplo, você comeu um pedaço de pão, você mastigou um pedaço de pão, você engoliu um pedaço de pão, esse pedaço de pão está no seu estômago, ele está dentro de você ou está fora de você? Está dentro do meu estômago, Lobo, então está dentro de mim, mais ou menos, tá? Porque ele está dentro de uma cavidade digestiva. Mas ele não está dentro do teu organismo, por quê? Porque ele não atravessou o tecido epitelial de revestimento, né? Então, por exemplo, qual é a função do sistema digestório? Quebrar macromoléculas em micromoléculas para que possam ser absorvidas. Então, quando você quebra tudinho, que você absorve pelo tecido epitelial de revestimento, aí sim a gente diz, olha, realmente entrou no teu organismo. Então, tem função de proteção, tem função de absorção, tem função de secreção, tem função de permeabilização. Vai depender da área, vai depender do tecido, do tipo de tecido epitelial de revestimento que a gente está falando. Outra característica importantíssima, anota esse negócio aí, importantíssima, é o que o tecido epitelial de revestimento, ele é avascular. Tá? Como assim avascular? Quer dizer que ele não tem vasos sanguíneos passando por ele. E como é que os nutrientes chegam no tecido epitelial de revestimento? Chegam por difusão, através do tecido conjuntivo subjacente. O tecido conjuntivo que estiver coladinho nele vai, por difusão, passar, né? Vai passar por uma lâmina, chamada, no caso da epiderme, vai chamar lâmina basal, e aí os nutrientes da lâmina basal vai passando célula a célula, célula a célula, o que faz com que esse epitélio ele não seja muito grande, não seja muito largo. Por quê? Porque não tem como levar nutrientes para regiões muito distantes, tá? Então vamos dar uma geral aqui, ó. Pode representar a função de proteção, absorção, secreção, impermeabilização. Suas células são intimamente unidas, justapostas, tá? Com pouca substância intercelular. É avascular e por isso alimentada através da difusão. A epiderme em particular, ela é queratinizada. Isso não é encontrado em todo o tecido epitelial de revestimento. Por quê? As mucosas não são queratinizadas. Professor, o que é queratinizada? Queratinizada é que tem muita queratina. A queratina é uma proteína que impermeabiliza, tá? Que vai vedar bonitinho para você evitar o ressecamento, evitar a perda de água. Lembre-se, somos animais terrestres. Por exemplo, um anfíbio não tem a pele queratinizada, e aí ele tem que estar sempre próximo a fontes de água doce, para deixar a pele sempre úmida e tal. A gente não, a gente consegue viver num ambiente sem ter essa dependência direta o tempo todo de estar com o corpo próximo à água por causa da queratina. Tá? Existem vários anexos da epiderme. Existem as unhas, unha e queratina também. Existem os pelos, cabelo, eu não tenho muito, né? Mas dá para quebrar um galho. E nos animais que tem, existem os cornos. Corno. Corno é chifre, pô.
chifre, chifre. A unicórnio, aquele animal fantástico, tá? Ele tem apenas um corno, ele tem mais um chifre, também é de queratina, também é derivada da epiderme. Veja que tem muita coisa curiosa. Deixa eu mostrar uma foto a vocês da epiderme, tá? Então, vê só, tem essa área aqui, ó, tá vendo essa parte mais clarinha é a derme. Essa parte mais clarinha é derme, é tecido conjuntivo, subjacente, vascularizado, que vai alimentar a epiderme, tá? Então, os dois juntos, epiderme e derme, formam uma pele. Aí, coladinho a derme, né? Tem essa camada que é a camada basal da epiderme. Essa camada basal, também chamada camada proliferativa, as células vão estar em constante mitose. Então, interfase, mitose, interfase, mitose, interfase, mitose. Elas estão se multiplicando e elas é que vão alimentar, vão renovar a epiderme, as células da epiderme, né? Vai se multiplicando, vai subindo, vai se multiplicando, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, subindo. Então, essa camada basal. Aqui a gente está vendo uma área mais escura, ó. Essa camada aqui, a camada pigmentosa, que está cheia de melanócitos. Melanócito é a célula que produz a melanina. A melanina que vai dar a pigmentação da pele, mas obviamente a função não é da pigmentação. A função da melanina é proteger contra a radiação solar. Tá? Não vai esquecer isso não, importantíssimo. E aqui em cima você tem a chamada camada córnea. A camada córnea é quando as células já estão morrendo. As células estão morrendo por impregnação de queratina, tá? A produção de queratina é muito grande, essas células vão morrendo. Então, todas essas células que você toca aqui da sua superfície são células mortas por queratina. A produção é uma coisa ruim? Não. Por quê? Porque impermeabiliza, porque veda, nada vai entrar, entender essa ideia? Aqui você tem, ó, esse finalzinho aqui, essa parte de cima, olha como as células estão se soltando, tá vendo? Isso aqui é a camada córnea e, como disse, ela vai se renovando pela multiplicação da camada basal. Ok? Bom, o tecido epitelial de revestimento ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser classificado pela forma das células e ele pode ser classificado pelo número de camadas que ele tem. Como assim? De acordo com a forma, as células podem ser pavimentosas, quando ela é achatada, tá? Elas podem ser cúbicas ou elas podem ser prismáticas, colunares, compridinhas. Em relação ao número de camadas, pode ter apenas uma camada, e a gente chama de simples. Ela pode ter mais de uma camada, isso é chamado de estratificado, tá? E ainda pode ter uma camada, mas parecer mais que uma. É o chamado pseudo-estratificado, tá? Então, prismática, cúbica, colunar, prismática, colunar, cúbica ou pavimentosa. Tem a de transição, que está ainda entre esses. E em relação ao número de camadas, simples, também chamado de unistratificado, eu acho uma sacanagem esse nome, estratificado ou pluristratificado, e o pseudoestratificado, quando tem uma camada, mas parece mais do que uma. E aí você tem, esses tecidos estão espalhados, né, pelo organismo, e essas características estão de acordo com a sua função. Por exemplo, o tecido mais fininho que a gente tem está nos alvéolos pulmonares. Ele é um tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples. Por quê? Porque, poxa, qual a função dos alvéolos? Não é fazer troca gasosa? Para fazer troca gasosa, tem que ter uma camada bem fininha para facilitar essa troca gasosa. Agora, vou dizer uma curiosidade. É que o organismo ele pode trocar o tecido. Como assim? Se você agredir esse tecido muitas vezes, a pessoa que é fumante, negócio horroroso, não vai fumar não, viu? Tá? Você é uma pessoa do século XXI, pelo amor de Deus. Você não tem condição de pegar e ser enganado pela indústria do cigarro. Então, então uma pessoa fumante, horrível, tal, o cigarro ele tem milhares de toxinas dentro dele, vai agredindo. O organismo, para tentar se defender, ele troca o tecido, é chamado de metaplasia. Como assim? Ele vai deixar de ter um tecido mais fininho e vai passar a ter um tecido mais grosseiro, um tecido estratificado, que protege melhor, com certeza. Porém, ele vai ser difícil para fazer a troca gasosa. É por isso que o fumante ele tem falta de ar. Ele sobe uma escadinha, ele já...
né? Por que isso? Porque eu estou vendo uma troca de tecido, pô, tá todo inflamado, está dificultando as trocas gasosas. Então, isso é uma característica. Mas, por exemplo, a epiderme, não, a epiderme não é bem fininha, porque ela tem uma outra função, não é fazer troca gasosa. A função da epiderme é o quê? É de proteção. Então, vai ser um tecido estratificado. Quando o tecido é estratificado, ele tem várias camadas e, às vezes, as formas das células, elas variam de acordo com a camada. Aí, o que vai valer é a que está na superfície, tá? O que vai valer é o que está mais em cima. Então, no caso da epiderme, você vê aqui, ó, é o tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso. Por quê? Porque a camada mais em cima, a camada mais superficial, as células são pavimentosas, ok? Então, se você vai ter, cada um vai ter uma função. Então, o tecido epitelial prismático, pseudoestratificado ciliar, existe, tudo vai depender da função, tá certo? Se você coloca um desenho desse para você, olha, tá vendo essa setinha aí? Que tipo de tecido é esse? Preste atenção, vê se você consegue acertar. Quantas camadas tem aí? O lobo. Essa parte rosa escura aí só tem uma camada. É isso mesmo. Só tem uma camada simples. E essas células que estão formando essa camada, elas são o quê? Achatadas, elas são cúbicas, elas são compridas, são achatadas. Então, que tecido é esse? O tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples. Aí, ó, nos capilares sanguíneos, você tem um endotélio, essa camada bem fininha, para poder facilitar as trocas com os outros tecidos. Beleza? Já, olha essa aqui. Eita, esse com certeza tem muita camada. Esse aqui tem muita camada. Se tem muitas camadas, ele é estratificado. E as células que estão na superfície são o quê? Ah, com certeza são achatadas. Então, ele vai ser o quê? O tecido epitelial de revestimento pavimentoso estratificado. Não é difícil, poxa. Não é difícil. Uma outra. Esse aqui. Eita. Aqui eu só estou vendo, só tem essa camada aqui, né? Esse aqui só tem essa camada, tá? Esse aqui é outro tecido. Isso aqui só tem essa camada, então é simples. E as células? As células são colunares, as células são prismáticas. Então, tecido epitelial de revestimento prismático simples. Tá vendo? Facinho, facinho, tá? E o último aqui para a gente matar. Eita, professor, isso aqui tá meio complicado. Esse tecido aqui de baixo, esse aqui, eu não sei não, ó. Danou-se. E quantas camadas tem isso aqui? Tá em dúvida? É porque ele é pseudo-estratificado. Isso é da traqueia. Tá? Você tem o pseudo-estratificado ciliar. Olha os cílios. Os cílios que são, né, uma especialização da célula, tal, formado, né, organizados pelos centríolos. Então você vê isso aqui, é um tecido também de proteção, vai fazer uma filtração, tal. Beleza, lindo, né? Então esse é pseudo-estratificado ciliar. Você vê, tá meio confuso, é porque ele é pseudo-estratificado. Facinho, facinho. Outro tecido epitelial é o tecido epitelial glandular, já diz o nome, né? São as glândulas. E nós classificamos as glândulas em exócrinas, endócrinas e anfícrinas, também chamadas de mistas. Isso é muito fácil, pô. Exócrinas quando liberam para o meio externo. Endócrinas, quando liberam para dentro do organismo. Vou dar a dica, dentro do organismo é no sangue, tá? É na corrente sanguínea, não esquece isso não. É no sangue, endócrina no sangue. E exócrina em qualquer outro lugar. Fora, tá? Lembra aquela história que eu falei do pedaço de pão no estômago? Tá fora ou dentro? Não tá fora? Então, por exemplo, as glândulas gástricas são glândulas exócrinas, porque liberam na cavidade do estômago. A cavidade do estômago é fora do organismo, não é no sangue. Entendeu? Então, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas lacrimais, glândulas mamárias, tá? São todas glândulas exócrinas. Glândulas salivares são glândulas exócrinas. Então, eu vou liberar fora do organismo. Quem são as glândulas endócrinas? Aquelas que liberam hormônios, tá? Que vai a tireoide, a hipófise, as suprarrenais, os testículos, os ovários, as paratireoides, tá? São as glândulas endócrinas que liberam hormônios na corrente sanguínea. E a anfícrina é que faz as duas coisas, é que vai tanto liberar
substâncias dentro do organismo, no caso os hormônios como a insulina, o glucagon no pâncreas, tá? Como vai liberar fora do organismo, como o próprio pâncreas vai ter as chamadas células acinosas do pâncreas que vão liberar enzimas digestivas no intestino. Lembra, a luz do intestino é considerada como fora. Então você tem as duas coisas ocorrendo no mesmo órgão. A gente diz que essa glândula é uma glândula mista como o pâncreas, tá? Aqui você tem a origem dessas glândulas, que é o tecido epitelial de revestimento. Poxa, sim, ele vai sofrer uma invaginação, as células vão proliferar, vão mergulhar dentro do tecido conjuntivo e aí vão formar uma glândula. Se essa glândula mantiver, essa parte de cima, olha essa imagem aqui de cima, tá vendo a imagem de cima? Tá? Se mantiver um canal de ligação com o meio externo, a gente diz que ela é uma glândula exócrina. Se não mantiver esse canal com o meio externo, se ela se isolar do tecido epitelial de revestimento, aí ela só vai poder secretar na corrente sanguínea, é uma glândula endócrina. Beleza? É isso. E a gente, para fechar essa questão do tecido epitelial glandular, só uma subclassificação das glândulas exócrinas, que elas podem ser chamadas de holócrinas, merócrinas ou apócrinas. Mas o que é isto? É de acordo com o que ela secreta. Holócrina é quando uma célula dessa glândula ela é liberada junto com a secreção, que é o caso das glândulas sebáceas. A glândula vai junto com a secreção. Merócrina é quando ela só libera a secreção e as células ficam lá íntegras, né? Não vai ter nenhuma alteração. Por exemplo, as glândulas lacrimais só liberam as lágrimas, a célula não vai junto. E apócrina, apo significa pedaço, é quando um pedaço da célula é secretado junto com a secreção. É o caso das glândulas mamárias. Então, holócrina libera tudo, merócrina só a secreção e apócrina libera um pedaço da célula junto com a secreção. Sabendo tudo isto, você vai fazer o que agora? Um exercício. Uma aula curtinha, bonitinha, tecido epitelial, lindo. Aí, ó, esse exercício. O tecido epitelial, assim como qualquer outro tecido, necessita de nutrição e oxigenação. Marque a alternativa que indica como isso ocorre nos tecidos epiteliais. Eita, alimentação do tecido epitelial. Ele é vascularizado? Não! Então, como é que ele recebe nutrientes? Aí ele recebe nutrientes através da camada basal? Sim, mas e a camada basal, como é que ela é formada? Ela é formada a partir do tecido epitelial. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo subjacente, que ele é vascularizado, vai alimentar, ok, tá? Então vamos lá. Letra A. A nutrição e a oxigenação ocorrem através dos capilares sanguíneos presentes no próprio tecido epitelial. Falso. Letra B. A nutrição e a oxigenação são realizadas através dos capilares presentes no tecido muscular. Não é tecido muscular, não, é tecido conjuntivo. Fica do ladinho, né? Fica do ladinho. Letra C. Eita, isso aí vai viralizar. Letra C. A nutrição e a oxigenação ocorrem através de capilares presentes no tecido conjuntivo adjacente ao tecido epitelial. É a resposta. Letra C. Beleza? Então, você não vai esquecer isso. Bonitinho, tranquilão. E esse vídeo, obviamente, merece uma curtida. Dá o like aí, chama seu amigo, se inscrever no canal. Vamos bombar a aula, tá bom? Cheiro para todo mundo. Até a próxima aula.